Olá! Essa aqui é uma fanfic para não ficar maçante, mas a série de Sonic N vai acabar. No próximo vídeo, voltamos com o capítulo 6. Fanfic, Sonic. Futuro não tão distante. Se você de hoje olhasse para antes, ficaria espantado. Seu queixo iria cair de surpresa, por conta da diferença gritante. Colinas verdes. Pistas naturais que desafiavam a física. Coqueiros altos, que projetavam sombras deliciosas. Extensos oceanos azuis cintilantes. Mobianos correndo, voando e nadando de lá para cá, em altas velocidades. Pessoas vivendo ao lado deles, usando de máquinas não poluentes para se locomoverem e o mais importante, as constantes batalhas lendárias entre o Sonic, seus amigos e os guerreiros da liberdade contra as terríveis forças do Dr. Eggman, cientista louco que pelo menos uma vez por ano, tentava dominar o mundo, utilizando de máquinas bizarras, fofas e outras grotescas de se ver. Eu era de um grupo, chamado Chaotix, éramos os melhores detetives de toda a Mobius. Já lutamos na Resistência e também ao lado do nosso amigo Sonic. Ainda me lembro de quando aquele velho havia conseguido dominar o mundo e nós chutamos a bunda dele de volta para a casa do caralho. Tio. O senhor sabe que a mamãe não gosta que o senhor chame nome dentro de casa. Fala uma pequena voz, aguda e infantil. Desculpe. Força do hábito kkkkkk. Voltando, e assim era basicamente todos os dias, até aquele maldito dia. Tio. Repreende a pequena voz novamente. Desculpa, vou me controlar. Até aquele terrível dia. A manhã mal começou, quando fui acordado por uma explosão do lado da minha casa. Quando saí, vi uma grande frota de ataque do Eggman atacando novamente. Não perdi tempo e corri destruindo qualquer badnik que entrasse em meu caminho, até achar meus dois chapas e juntos, nos unimos à resistência, novamente. Verdade seja dita, naquele dia, o doutor amanheceu inspirado. Eram os céus, terra e água repleto de máquinas. Juntos conseguíamos retardar o avanço deles, mas haviam muitos. Parecia o nosso fim, quando aquele malandro chegou na última hora e destruiu toda a frota do Eggman. Junto dele, também veio o Shadow, que cuidou do resto dos badniks. Nós nos reunimos em uma base secreta, criada por Tails e lá, elaboramos um plano de ataque. Mas papai, o Sr. Sonic já não havia derrotado as tropas do vilão. Pergunta outra voz pequena, porém doce e feminina. De fato, minha pequena. Porém, nós conhecíamos o Eggman o suficiente para saber que ele não tinha mandado seu poder total. Então, preparar um plano de contra-ataque era a melhor coisa a se fazer. Verdade, tio. A melhor ação é o ataque. Para deixar o inimigo ter chance. Vocês destruíram tudo? Pergunta com empolgação. Mas é claro que sim. E eu fui o que destruiu mais de 10.000 bots com um braço só. Fala com confiança, erguendo o braço e batendo nele, com confiança. Iar! Gritaram os dois menores em uníssono. Eu sei. O papai é incrível, mas vamos voltar à história. Nós criamos um plano de contra-ataque, bem complexo, pelo que eu me lembro. Nós seríamos divididos em dois grupos. Um seria responsável pelo ataque frontal contra a base do Cabeça de Ovo. Enquanto isso, a outra em que eu estava seria a encarregada de evacuar as pessoas para um bunker subterrâneo e as proteger das máquinas, para depois nos unirmos aos outros. Foi uma baita luta. Até me lembro de ter visto os guerreiros da liberdade fazendo um ataque surpresa por cima. Acho que foi a primeira e a última vez que vi aquela caras. Eu e os outros avançamos até o interior da base dele, passando por armadilhas e super badniks no caminho. Quando finalmente chegamos aonde estava o velho, o Metal e uma garota que nunca havia visto antes, que agora sei que seu nome é Sage. No mesmo segundo, Sonic, Shadow e Metal avançaram um contra o outro. Quando fomos ajudar eles, o chão se abriu e puxou a gente para baixo. Caímos em um piche muito forte. Não conseguimos nos mexer direito e muito menos Roger e Tails voar. Então, um gás muito frio liberado dentro da sala. Aquele desonesto pretendia nos congelar. E quase foi.
Até que o teto foi destruído e fomos puxados por uma força invisível para cima. E adivinha? Nosso amigo do futuro, Silver. Aquele da viagem do tempo. Pergunta a pequena voz masculina, empolgado. Ele veio do futuro só para ajudar vocês? Pergunta a segunda voz feminina, com empolgação e uma leve dúvida na voz. Sim. Esse é o nosso amigo do futuro. Não importa a situação, ele sempre vem do futuro para ajudar a gente. Fala sorrindo. A pequena abriu um grande sorriso no rosto. Isso que é ter um amigo na manga. Comenta rindo. O que arranca risos dos outros dois. Pois é. Foi exatamente assim que me senti ao ver ele liberando a gente daquele negócio preto e pegajoso. Depois, ele partiu para ajudar o Sonic e o Shadow contra o Metal, que não estava sozinho. Ele estava acompanhado de uma versão robótica do Knuckles e do Tails. Cara, ainda me lembro do Knuckles xingando e querendo ir pra cima do seu sósia. E é claro que ele não iria sozinho. Fomos todos juntos contra a cópia robótica dele e enquanto isso, Sonic e Shadow cuidavam do Metal Sonic e Metal Tails. Aquela foi a batalha mais difícil que já tive em toda a minha vida. Com um soco só, ele mandou eu, o Knuckles e um dos guerreiros da liberdade voando. Acho que era Antoine ou algo assim. Mas não desistimos. Nossos amigos estavam dando tudo de se iríamos acompanhar eles. Daí aquela baixinha e irritante levitou o robô e jogou ele contra a gente, e aquela lata velha usou uma espécie de campo de energia e nos jogou para fora. O Espio deu um jeito e bolou uma estratégia para a gente cuidar dele. E devo dizer que ele pensa bem mais rápido do que eu. Knuckles e eu avançamos pelos dois lados, ao mesmo tempo contra ele. E quando ele usou os dois braços para nos segurar, o Espio apareceu por trás e meteu uma kunai no pescoço dele, fazendo aquela coisa dar problema. Logo, eu e o Knuckles agarramos os dois braços dele e uma coelha com partes robóticas e uma foca agarraram as penas dele. Nós cinco conseguimos travar aquela coisa por um tempo. O que foi o suficiente para o resto da rapaziada ir com tudo para cima dele. Cara, aquilo foi uma baita surra. No instante em que ele caiu, todos nós atacamos ao mesmo tempo. Cabeça, membros e principalmente o peitoral, para ele não mandar outra onda de energia contra a gente. Vocês tinham que ver como ele ficou. Ficou só o bagaço. O pequeno faz um som com a sua garganta, chamando a atenção dele. Desculpa, é que essa é a minha parte preferida. Nós sabemos, papai, e acho que, dessa vez, está tudo bem. Fala a pequena voz feminina. Oh! Minha pequena cauda de crocodilo. Por isso o papai te adora tanto. Ei! Reclama o outro. Ei, quis dizer que amo todos vocês igualmente, meus pequenos filhotes de Lacoste. Tá desculpado, só não faça isso de novo. Pode contar comigo. Bem, depois de termos derrotado ele, uma grande rajada de energia dourada saiu de onde estavam os ouriços. Para nossa suprema, o metal havia se unido de novo como uma esmeralda do caos e aquele metal Tails estava enfrentando o Shadow de frente. Não sei como, mas estava. E daí, a situação foi de 8 a 80 em instantes. Silver paralisou aquele boneco, o que Shadow usou de oportunidade para destruir ele e os três caindo em cima do metal. Já estava praticamente ganha, mas então que aquilo aconteceu? Do nada. Do mais absoluto nada. Silver, Sonic e Shadow tiveram uma espécie de parada cardíaca e caíram. Metal não perdeu tempo e desferiu 3 socos pesados nos três, deixando eles à beira da morte. O restante é só ladeira abaixo. Eggman dominou o mundo, pegou todas as esmeraldas do caos, prendeu todo mundo que se opunha contra ele e transformou o mundo nesse parque robótico. Não gosto dessa parte. Fala a pequena voz feminina, com medo. Também não, filha. Que isso, pessoal, não é tão ruim assim. Pensa, Mila, em todas as coisas legais que temos graças às máquinas. Fala a pequena voz masculina, tentando animar a sua irmã mais velha. É verdade, mano. Mas eu queria poder ver e experimentar todas essas coisas que o pai fala.
Os bosques floridos, as pistas da Green Hill, as águas cristalinas e as aventuras que viviam. Bem, nisso você tem razão, mas pense que nem tudo está perdido. Aposto que o governo ainda mantém zonas assim seguras em reservas florestais. Às vezes esqueço que você é baba-ovo do regime. Os dois arregalaram os olhos e fixaram os olhares diretamente nela. Mila. Gritam os dois em repreensão. Não era você que dizia que não podia chamar nome? Pergunta o grande jacaré verde. Isso é palavrão? Pergunta confusa. O pequeno dá uma palmada no próprio rosto. É claro que é Mila. Onde você aprendeu isso? A pequena desvia o rosto, envergonhada. Foi uma amiga que me disse. E qual o nome dessa amiga, hein? Pergunta Victor, seriamente. Cruzando os braços. Foi. Antes que pudesse falar, a porta é apertada e vozes familiares ecoam pela casa. Você viu aquilo, mãe? Foi um absurdo. Fala uma grande coelha, irritada. Eu sei, filha. Aquilo também me incomodou muito, mas não podíamos fazer nada. Responde outra coelha, porém de aparência um pouco mais velha em comparação com a primeira, em tom calmo. A coelha mais juvenil lança um olhar de incredulidade para ela. Tá de brincadeira? Mãe, é claro que nós podíamos e a senhora sabe muito bem. Grita com raiva. Ao ouvirem os gritos familiares, os três descem correndo do andar de cima, até a sala principal. Ei, El. O que está ocorrendo, garotas? Pergunta Victor. Nada, querido. Só presenciamos uma situação nada agradável. Fala Bunila, tentando apaziguar a situação. E qual foi a situação? Pergunta Barry, com curiosidade. Depois das compras no shopping, fomos até a feira cultural da cidade, para comprar frutas e legumes para a casa. Enquanto estávamos lá, tinha um morador que estava implorando comida por lá. O cara estava muito magro, parecendo um esqueleto. Ninguém queria ajudar ele, de certeza, por medo de serem denunciados. Nós até pensamos em dar uma ajuda para ele, mas antes que pudéssemos sequer fazer algo, havia um drone se aproximando. Ele correu em nossa direção, pedindo ajuda. Tinha um caixote vazio do nosso lado. Eu pensei em jogar para ele se esconder em meio aos outros. Como tinham muitos caixotes e coberturas que atrapalhavam a vista dos drones, não seria difícil. E enquanto isso, eu iria encher o saco deles para que ele conseguisse fugir, mas sabe por que não fiz isso? Porque mãe não deixou. Deixou ele ser capturado ao invés de o ajudar. Fala com raiva e frustração na voz. Ainda bem que eu fiz isso. Nós poderíamos ser presas se fizéssemos isso, filha. Retruca com igual frustração na voz. Sua mãe tem razão, Creel. Se fizessem isso, seriam suspeitas e poderiam ser presas. Suas intenções são boas e eu entendo seu sentimento, mas tomar uma ação drástica sem pensar direito é muito arriscado. Fala em tom sério. Mas iria protestar, mas foi interrompida. E suponhamos que o seu plano desse certo, você já pensou que alguém por medo ou benefício poderia entrar vocês duas? Aquilo pegou todos de surpresa, pois não haviam pensado nessa possibilidade. O que acabou enchendo a sala por um silêncio pesado. Creon abaixou a cabeça, sentindo como a realidade dita por seu padrasto a golpeava com força. Ela não havia pensado nisso. Porém, era verdade. As pessoas já não eram mais como antes. Os dois pequenos não sabiam o que fazer. Queriam consolar a irmã mais velha deles, mas não sabiam como. Além disso, aquele também não parecia ser o momento certo. Vendo a expressão dos pequenos, se recompõe com um sorriso no rosto. Oh, me desculpem, meus pequenos. A mamãe não havia visto vocês aí. Não está quase no horário das aulas de vocês? Pergunta-se inclinando na direção deles. É verdade. Vão logo, crianças, antes que se atrasem e levem uma advertência. Ouviu, Mila? Vamos. Fala Barry pegando na mão da sua irmã. Mas nada, vamos logo. Fala puxando ela. Assim, ambos seguem até a escola. Relaxem, não vou parar de fazer os vídeos dos quadrinhos.
A cada 5 vídeos, lanço um diferente. Até mais, pessoal.